Caros filhos, hoje nosso Senhor chama São Mateus, aquele que vai escrever o primeiro evangelho. E um versículo que repete-se do livro de Oséias: quero misericórdia, não sacrifícios, conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Na tradução literal de Oséias, como está aqui, está dizendo: quero amor e não sacrifícios. E de novo, lembrando a questão dos publicanos, que muita gente não acolhia bem, não entendia bem. Quero misericórdia e não sacrifício. Quando olhamos essa passagem do Evangelho, tem algumas coisas curiosas. Primeiro, começa dizendo, partindo dali. Vocês sabem de onde Jesus tinha partido? Não? Partindo dali. Jesus tinha acabado de curar o paralítico. Estão lembrando daquela passagem? Subiram ao teto, abriram o teto, desceram a cama com o homem. Jesus disse o quê? Teus pecados estão perdoados. Todo mundo se escandalizou, para que vocês sabem que eu posso perdoar pecados. Menino, levanta. E o menino levantou. Então, muita gente estava com Jesus, porque nessas horas já sabe o que acontece, não é? Ia passando. Se no caso do paralítico ele desejava se libertar da doença, da enfermidade, do pecado, do mal, de certa forma, Jesus viu além da doença. Jesus viu um homem que precisava do perdão de Deus. Deus feito homem olha para você e enxerga muito mais do que qualquer pessoa poderia enxergar. Quem olha para você hoje enxerga o quê? Não responda. Não é? Algumas vão para o salão de beleza, dão um tchan. Aí, quem olha para você enxerga o quê? As luzes, está completamente iluminada. Quem olha para você enxerga o quê? A nova sobrancelha, que foi muito bem desenhada. E assim por diante. O novo sorriso, porque de repente fez o tratamento, concluiu, está uma beleza. Tem gente que quando tira os aparelhos não para nunca de sorrir. Pois bem, nosso Senhor olhava. Quem olhou para o paralítico viu o doente, o paralisado. Jesus viu mais. Mas o que é que tem a ver com isso aqui? Porque aconteceu logo depois. Quem olhasse para o Mateus sentado na coletoria de impostos veria o quê? Eu já expliquei na outra ocasião o que significava um cobrador de impostos no tempo de Jesus. Era um colaborador do opressor. Era considerado um traidor do povo. Um pecador, porque usava um tipo de dinheiro que não era de Israel, era de fora, e ainda prestava serviço aos invasores, aos dominadores que não eram do povo eleito. Traduzindo, o coletor de impostos era uma pessoa que publicamente vivia em estado permanente de pecado. As pessoas nem sequer diziam bom dia, boa tarde ou boa noite. Não pegava na mão, porque tinham medo de se contaminar. Porque o livro dos Salmos, lá no começo, já vai dizer assim, que a pessoa que é justa não se mistura com quem não presta. É isso que quer dizer. Quem é o homem justo? É aquele que não se senta entre os zombadores, aquele que não anda com os perversos. Então, por conta disso, um cobrador de impostos visto como pecador público, o povo evitava de se aproximar. Ia, resolvia as questões de impostos e tchau e benção. Não queria saber. Muitas pessoas tinham ido até a casa e viram Jesus curando o paralítico e queriam estar perto para, quem sabe, testemunhar outra maravilha. Eram curiosos muitas vezes, ou então alguém extremamente necessitado de uma intervenção divina. Mateus, porém, parece que não tinha muito esse interesse. Estava simplesmente sentado na sua banca, no seu lugar de trabalho, enquanto a multidão ia passando, acompanhando Jesus. Quem olhasse para Mateus, veria um pecador. E ponto. Jesus olhou e viu além. Viu um apóstolo.
viu um escolhido, um eleito. Viu alguém que depois faria com que a mensagem de salvação chegasse a tudo quanto é lugar, escrevendo o Evangelho. Jesus enxergou isso. É bem diferente, às vezes, de muitos de nós que ainda têm a mania de julgar o próximo. Vocês sabem que as pessoas que têm a mania de julgar o outro têm a si próprio como padrão, né? Ou não? Ou será que lá na Nigéria é diferente? Lá na França, normalmente é assim. As pessoas que costumam julgar as outras, o critério para julgar os outros é a si próprio. Por exemplo, um mentiroso sempre vai julgar que os outros estão enganando ele o tempo todo. Um ladrão sempre vai achar que alguém está querendo engabelá-lo para levar alguma coisa dele. Um safado sempre vai acreditar que o outro está com outras intenções. Uma pessoa que não consegue ser casta não vai acreditar que alguém possa viver a castidade. Uma pessoa maliciosa vai pensar que o próximo é igualmente malicioso. E assim por diante. Ou pior ainda, quando uma pessoa deu tanto mau exemplo na sua vida passada, que todo mundo conhece a história. Como diria num determinado lugar de Alagoas para cima. Quando era pequeno tinha alguma expressão que às vezes o pessoal dizia assim, quando todo mundo sabia que fulano não valia um conto, e essa pessoa que não valia um conto dizia uma coisa, aí o povo olhava assim e dizia, quem és tu, Balai de Angu? Que a gente diz logo, eu te conheço. E se você tratava de pessoas mais velhas, eu te conheço, eu te vi andando pelado na rua, eu peguei no colo, e outras coisas mais. Quando a nossa vida pregressa, aquilo que vivemos no passado, se tornou conhecido e todo mundo, aí lascou mesmo. Porque todos vão olhar para nós e dizer, fulano, perdido. Não é assim? Quem conhece sua vida passada, diria o que de você? Não responda. Às vezes você teve uma dificuldade de convivência com alguém, aí dizem, fulano é antissocial. Não é assim? É antissocial. Às vezes você teve que conviver com pessoas que eram lentas e você tinha raciocínio mais rápido. Aí vão dizer que você era arrogante. Às vezes você de fato aprontou algumas. Aí vai dizer, aquilo ali é o mulherengo. Aquilo ali é o que gosta disso, é o que gosta daquilo, é o que costuma fazer. E quando colocamos os rótulos nas pessoas, é como se a gente já colocasse a impossibilidade de alguém sair daquela fama. Quem olhasse para Mateus, veria um ladrão, um traidor de Deus e do povo, um colaborador com os opressores, uma pessoa de quem ninguém queria se aproximar. Não queria ter conluio, como se diz também. Mas Jesus viu além. Jesus viu um homem chamado Mateus. É engraçado, os santos não costumam falar muito de si próprios, já percebeu? Observa todas as vidas dos santos. Eles não falam de si próprios, a não ser como por obediência precisaram colocar por escrito para pessoalmente se avaliar constantemente e melhorar no caminho de conversão. Teve muitos santos que foram obrigados, por obediência do superior, de um diretor, de colocar por escrito o seu itinerário de vida. Santa Teresinha, por exemplo, escolheu, por obediência ao diretor, colocou por escrito o seu itinerário de vida até aquele estado de vida como religiosa no Carmelo. Santa Faustina Kowalska fez a mesma coisa. E tantos outros santos, por obediência, tiveram que pôr por escrito para repassar a sua vida e refletir sobre a misericórdia de Deus, a bondade de Deus ao longo do seu itinerário. Mas normalmente os santos não ficam fazendo propaganda de si mesmos. Não ficam. Então São Mateus escreveu o Evangelho para mostrar o Filho de Deus encarnado como nos salvou. E apenas em um versículo do Evangelho todo é que ele fala dele mesmo. E pior,
não fala de uma forma positiva para si, mas de uma forma a sobressair a bondade de Jesus. Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Pronto, acabou Mateus. Jesus viu além. Segue-me, não é correr atrás, é fica comigo, me acompanha, vive comigo, tenha em comum comigo a vida. Partilhe comigo das estradas, do frio, do calor, da mesa. Esteja comigo. Naquele momento, Mateus não era boa bica, mas a convivência com Jesus e com os apóstolos foi transformando aquele homem, foi convertendo. E normalmente é assim que o itinerário de conversão acontece. Jesus não disse para Mateus: você é uma pessoa decente, continue aí onde você está. Porque dizer que ele estava sentado na coletoria de impostos equivale a dizer ele estava já acostumado com seu estado de vida no pecado. Ele estava sentado no seu pecado, no seu mal. As pessoas hoje em dia querem fazer acreditar que Jesus deseja que cada um fique no pecado que abraçou. E isso não é verdade, isso é anti-evangelho. A cada pessoa que o Senhor olhou, amou e chamou, essa pessoa depois mudou de vida, converteu-se, mudou a mentalidade, mudou os hábitos, mudou os propósitos, encontrou sentido que antes era apenas uma ilusão. Foi isso que aconteceu com Mateus. Segue-me. Mateus teve que abandonar aquilo que fazia e aquilo que era antes. E claro que essa mudança de hábito, mudança de vida, não foi fácil. Quem disse que é fácil? Se uma pessoa já está num vício, ela não se liberta de um vício da noite para o dia. E é um processo doloroso. Qualquer tipo de vício, viu? Não pense que é só cachaça, não. Ou droga. Tem gente que está viciada em roubar. Tem gente que está viciada por baixo do pano, passar a participar de esquemas. Não, em Laranjeiras não tem, né? Só em Brasília. Acredite se puder. Tem gente que está mal acostumado a mentir. Tem gente que está mal acostumado a outras coisas que não vale a pena nomear porque tem crianças presentes. Ele agora fez assim. Pois bem, tem que deixar. Aquela história de dizer, Deus me aceita como eu sou, isso é só uma meia verdade. Cuidado para não empinar o nariz e toda hora, durante a vida toda, está dizendo, Deus me aceita como eu sou. Deus te chama do jeito que você está. Mas se você responder ao chamado dele, um pouco mais adiante, você já não estará mais como estava no dia que encontrou com Jesus. É impossível. A pessoa se converte, a pessoa muda. E isso nos traz uma grande lição. É misericórdia o que eu quero, e não sacrifício. Jesus foi partilhar da mesa com Mateus e os colegas de trabalho. Quem sabe outros não tenham se convertido também naquele dia. Porém, aqueles que já se achavam muito bem, muito justos, começaram a dizer, ele está na mesma mesa com os pecadores, ele está traduzindo, ele está se contaminando, ele está aceitando o pecado. Às vezes tem gente que imagina mal. Acolher um pecador não significa concordar com o pecado dele ou dela, não. Entende? É acolher a pessoa. É deixar claro para a pessoa que apesar do estilo de vida que ela abraçou, eu ainda acredito que ela pode melhorar. Eu ainda acredito que algo bonito e grande pode acontecer. Olha, eu já sou padre há 23 anos e meio, eu não deixei de acreditar nisso, não.
E já temos sido chamados de besta por muita gente, inclusive por muitos paroquianos aqui de Laranjeiras, que acham que é melhor eu pegar o cajado e meter o cacete em quem apronta. Porém, o que eu aprendi do Evangelho não é isso. Não é isso. Mas por crer que Deus enxerga mais do que aquilo que eu vejo, eu arrisco. Ou você não crê no que Deus ainda pode fazer na vida daquela pessoa que no seu entendimento não vale um conto? Já falei aqui, mas toda vez eu me lembro de meu primeiro ano de padre, da minha primeira paróquia. Eu estava em Maruim, a cidade vizinha aqui. E uma certa vez, eu voltei de um povoado, à noite, cheguei mais ou menos quase umas 9 da noite. E quando cheguei, tinha uma pessoa na porta da casa pedindo se eu podia ouvir, que estava precisando, por conta do trabalho, não tinha como ouvir nos horários normais da secretaria. Disse, bora, abri a porta, entramos, ficamos meia hora mais ou menos de conversa. Quando eu saí, cheguei no portão, me despedi da pessoa. Tinha outra pessoa ao lado da igreja, que era bem na frente da casa paroquial em Maruim, e estava de olho. E quando eu já ia me voltando para casa, a pessoa, padre, eu disse, o que é que aconteceu? Padre do céu, tome muito cuidado com as pessoas que o senhor bota dentro de casa. Essa que acabou de sair daí, tem boa fama não. O senhor pode ficar mal visto. Aí eu olhei para a cara da pessoa, deu vontade de dizer uma coisa bem forte. Eu disse, muito obrigado pela advertência, mas fique tranquilo, você acha que eu confio nela? Confio não. Aí a pessoa fez assim, e você acha que eu confio também em você? Confio não. Arregalou os olhos. Mas eu confio no que Deus pode fazer na vida dela e na sua vida. E para quem bater a minha porta, eu vou abrir. Não peçam para que eu use o cajado. Na maioria das vezes não é necessário. Quando eu digo cajado é para meter o cacete, viu? Não é o cajado porque a minha família, por parte de minha família materna, eles tinham criação de ovelhas, e ali eu descobri porque que muitas vezes o cajado é assim. É para quando uma ovelha vai saindo do canto, eles vão ali e colocam no pescoço e puxam de volta para o caminho certo. Se for para usar o cajado desse jeito, eu me disponho, mas para meter cacetada, não sei se vai fazer muito efeito não. Isso só pode aumentar a revolta da pessoa conosco, com Deus, e fazer com que a pessoa fique empedernida. Eita, o que é isso? Empedernido, traduzindo, perdido, lascado, não tem mais jeito. Se entregou de vez ao pecado, abraçou o pecado como estilo de vida. A igreja não estará de portas fechadas, nem vai bater a porta na cara de ninguém. Tem gente que querendo que a igreja concorde com o pecado, e quando a igreja diz que não é possível, tem que se converter. A igreja bateu a porta na minha cara, não me acolheram. Espera aí, meu irmão. A coisa não é assim não. A porta está aberta, escancarada. Nós não vamos bater a porta na cara de um ladrão. A porta está aberta para ele também. Quem sabe, ouvindo o Senhor, convivendo com ele, vai se converter. Mateus era um ladrão. Jesus viu mais do que isso. E por isso que disse, vem comigo. A porta está aberta, mesmo que seja para um adúltero. Mas aqui ele não será ensinado a permanecer no adultério. Ele será ensinado, uma vez amado por Deus, vai ser ensinado sobre o amor, o que é o amor de verdade. Uma vez conhecendo Jesus que dá a vida, ele vai ser estimulado a também dar a vida. A porta da igreja não está aberta para quem é homossexual. Ou melhor, não está fechada para quem, está aberta também para eles. Mas aqui, repito, deixando-se amar pelo Senhor, eles vão aprender o que é amor de verdade. E não apenas o que é paixão, ou coisa de química, ou de atração sexual. Vão muito além do que isso.
vão ter a capacidade de, compreendendo o que é amor, abraçar um amor e vivê-lo de verdade. E não apenas ficar enganchado corpo com corpo por aí, apenas por um prazer de poucos segundos. A porta da igreja estará sempre aberta para qualquer pessoa. Até para os macumbeiros, padre? Sim. Até para os maconheiros, padre? Sim. Até para os hereges, padre? Sim. Porque se não fosse assim, Jesus teria simplesmente passado da coletoria e não teria dito nada. Porque se não fosse assim, Jesus teria concordado com o apedrejamento daquela mulher que foi pega em adultério. Porque se não fosse assim, Jesus nem sequer teria puxado conversa com a samaritana. Porque se não fosse assim, Jesus não teria dito a Zaqueu: hoje eu vou comer na tua casa. Mas pode observar que a todos estes o encontro com o Senhor transformou, converteu, fez de cada uma dessas pessoas um santo. Não é uma mágica. Não é uma mágica. O povo costuma dizer: dize-me com quem andas, dize-me com quem andas. O problema é que a gente só pega esse bendito ditado e só aplica a pessoas ruins. Ah, se eu me juntar com fulano, eu também vou ficar com a má fama. Chego até a dizer assim: quem se junta com porcos, mas farelo é coisa boa. Tem que mudar o ditado, tem que dizer assim: quem se junta com os porcos, come lavagem. Aí a coisa é mais 500. Porém, a gente só usa isso, dizer assim: ah, se tem uma pessoa que não presta, eu vou me juntar, eu vou ficar também igual ele. Porque não pensa o contrário. Jesus chamou um publicano para estar com ele, e ele foi. E a influência da companhia de Cristo transformou Mateus. Jesus disse para aquela mulher: ninguém te condenou? Não, eu também não te condeno. Vai e de hoje em diante não peques mais. E ela se juntou aos que seguiam o Senhor. Também a samaritana, que já tinha tido 5 maridos e o que tinha agora não era dela. Num pouco tempo de contato com o Senhor, teve a vida transformada e ainda foi instrumento de evangelização de uma cidade inteira. Se Deus olhar para você agora, o que Ele verá? Não faço ideia. Teu passado é conhecido. É conhecido de todos, de Deus também. Mas Ele enxerga mais ainda as tuas capacidades, as possibilidades de você se tornar santo, de você se tornar um apóstolo, de você se tornar um pai de família, uma mãe de família daquele tipo maravilhoso que todo mundo gostaria de ter. Deus pode te enxergar como um sacerdote que vai se tornar outro Cristo no meio do povo, transmitindo a palavra de Deus e sendo o primeiro a viver e sendo exemplo para um povo que precisa tanto do céu e nem se toca. Deus pode estar olhando para você e ver uma pessoa que vai ser totalmente dele, porque no momento você nem de você mesmo você é. Você é escravo das mentalidades que lhe formaram mal, lhe educaram mal. Mentalidade é a visão de mundo, viu? É como a gente entende a Deus, a gente, aos outros, a tudo. E muitas pessoas hoje são escravas de certas mentalidades, que embora acreditando que aquilo é ser livre, na verdade é se tornar escravo, apegado, preso a alguma coisa que te impede de aprender o que é o amor de verdade e de praticá-lo. Segue-me, vem comigo. E diz lá: ele se levantou, deixou o seu comodismo, disse não
ao seu estado permanente e público de pecado. E diz, é como se dissesse, a partir de hoje eu não quero mais esse tipo de vida para mim. Não sei o que vem pela frente, mas nosso Senhor é de confiança. Quando eu percebi que Ele me chamava a ser padre, eu não entendia direitinho. Eu só entendia que era assim, porque precisa de padre, né? Porque eu morava num lugar que não tinha. Mas à medida que o tempo foi passando, eu fui me dando conta, e assim perguntando, meu Deus, eu acho que se fosse eu não teria me escolhido para ser padre, não. Mas talvez Ele tenha enxergado além, o que eu naquele momento não conseguia vislumbrar. A mesma coisa é você. Ah, mas eu já estou velho. E daí? E daí? Eu não sirvo mais para nada. E daí? Quem disse que você não serve? Deus enxerga além do que todo mundo vê. Eu creio nisso. E por crer nisso, a gente deve sempre arriscar. Sempre arriscar uma chance para aquela pessoa a quem todos já disseram não. Mas Ele que enxerga as consciências e os corações, nos move, nos deixa irrequietos, nos tira o sono. Mas diz, vai ali, dá a mão, olha, fala, abraça, sei lá, de uma forma ou de outra, como diria um padre que eu conheci em Brasília, a gente nunca sabe quando está dando testemunho. Um mínimo gesto de atenção ou de amor, motivados pela fé, pelo encontro com Jesus, pode ser aquela hora de um flash, a gota d'água para encher o copo. Aquilo que estava faltando, a peça do mosaico para completá-la. Esses atos nossos podem ser o recado de Deus, ou o simples segue-me, tal como Jesus disse, aquele homem pecador, sentado no seu pecado, desprezado por todos, e hoje, e que a gente clama como São Mateus, e o tem como exemplo, e o tem como patrono, e o tem como onomástico. Quantas pessoas de nome Mateus, nos últimos tempos um bocadão. Francisco quase não tem mais, viu? Mal e mal no Ceará. Que nosso Senhor venha ao nosso encontro, que a sua graça nos socorra, e que a gente, reconhecendo-se amados por Ele, tenhamos a nobreza de Mateus, de nos dar conta, de dizer, Ele veio a mim, Ele me amou, mesmo eu estando assim, não porque Ele concordou comigo, mas porque Ele me quer melhor do que isso que eu sou agora. E tenhamos a capacidade de levantar-nos e segui-lo, de estar com Ele, de viver com Ele, de viver como Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.